Olá, boa tarde, quase boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira no Bardalos Comida e Arte, ao vivo, pelo meu Facebook, 17h30, sempre um bate-papo, uma conversa em pleno baile de funcionamento com uma pessoa que faz a cultura, com uma pessoa que movimenta a arte do Rio Grande do Norte. E nesse momento, como você já pode ver, tem a honra, a alegria de estar aqui ao meu lado com Dudu Galvão, que é ator e cantor que vai falar muito sobre arte. Dudu Galvão, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado, Cefas. Obrigado, gente que está aí. É um prazer falar sobre a nossa cultura, falar sobre o que a gente apronta para movimentar aí e mexer com a alma das pessoas. Então, muito obrigado por esse convite. Eu estou super honrado e feliz de começar esse ano contando e compartilhando os meus desejos para 2023. Opa, e vai ser uma conversa boa. Eu e a equipe que agradecemos você ter aceitado o convite. Por falar em equipe, agradecer aqui a minha equipe. Raquel Lucena na produção, Ananda Carvalho, assistente de produção, José Áglio na filmagem e o apoio logístico de sempre dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que nós temos apoio do Aturne Sindicato, Anoreg, Sindipetro, Sinmed, Quintas Literárias da Livraria Manimbu, Francisca Seguros e Max Meio. Lembrando também que você deve fazer perguntas. Vai lá nos comentários do Facebook, faz pergunta, comentário, crítica, palpite, enfim. O programa é totalmente interativo. E lembrando que quem quiser assistir no Bardalos, pode vir. Inclusive está aqui Irã Barreto, grande cantor e compositor e músico. Grande abraço. Já tem pessoal bacana aqui chegando. Plateia fina, hein? Plateia fina aqui. Temos o Anderson aqui, a Jamile vai chegar, Marcelo Vene aqui também. Os dois, aliás, já foram entrevistados no programa. Olha aí, tá vendo? E vamos bater muito papo. Papo não vai faltar, Dudu, cheio de curiosidades e perguntas. Mas a gente sempre começa, uma tradição do programa, perguntar sempre como a pessoa começou naquilo que hoje ela executa. No seu caso, música e teatro. Como é que começou? Você era criança e já nasceu com dom? Eu era criança. Eu era. Como é que foi? A minha família ela é toda de exatas, ela é toda da arquitetos e engenheiros e o pessoal que não tem nada a ver com arte. Mas eu, desde o princípio, na escola, eu tive uma educação em que eu era muito instigado culturalmente, tive muitos bons professores, e isso eu agradeço muito. E uma determinada experiência numa escola que foi a montagem de uma peça que eu fiquei encarregado de escrever, porque antes de tudo eu gostava muito de escrever. Eu fazia poesia, escrevia pequenos textos, eu não imaginava que eu fosse entrar como ator, né, e cantor depois do teatro. E nessa experiência que eu escrevi o texto, um dos meus colegas de turma ficou doente na semana e eu tive que entrar em cena no lugar dele. E era uma peça inspirada num filme que eu amo, é Mudança de Hábito, da Whoopi Goldberg, que enfim, dos 1900 e volts. Eu assisti esse filme, eu lembro que eu era apaixonada por essa história e tudo, e eu escrevi uma peça em cima desse roteiro, né? E fizemos a apresentação na escola, na turma, e a professora ficou muito feliz. Ela disse, não, vocês vão apresentar isso na Feira de Ciências. Então, aumentou-se o público, toda a escola assistiu e foi uma comoção. E aquela experiência de ver as pessoas felizes, de falar assim, todo mundo chorando ou rindo, ou trocando uma energia de gratidão, de felicidade, eu falei assim, gente, eu quero fazer isso mais vezes. E aí eu comecei a pesquisar, a conversar com os meus pais, existe isso. E aí eles foram me mostrando os caminhos. Também tive pais que me apoiaram, apesar de todas as dificuldades. Eu já morava aqui no Rio Grande do Norte, apesar da minha família não ser daqui. Sou potiguar, de nascença, mas minha mãe é pernambucana, meu pai é da região sul. E eles imaginavam que eu fosse tentar estudar fora, né? E eu falei, não, existe aqui em Natal também. E aí ingressei no curso de artes cênicas. A partir daí eu já estava me envolvendo com oficinas, já ouvi falar do nome dos clowns do Shakespeare. E eu sabia que existia uma cena teatral ativa na cidade, né? Isso em 95, mais ou menos, 95, 96, até o ano de 2002, que foi quando eu me formei, saí da escola para a faculdade. E aí entrei, acho que no segundo ano de faculdade, eu entrei para os clowns. Que foi e qual curso, Dudu? Eu fazia educação artística com habilitação em artes cênicas. Na época era dessa forma que... Então eu sou licenciado, sou professor de artes, né?
de artes cênicas. Mas apesar de tudo, eu até tive algumas experiências com educação, mas eu falei assim, não, eu acho que eu sou do palco mesmo, eu sou artista, a minha alma ela pede pelo lugar do palco e aí, bem resumidamente, foi essa minha entrada, assim, foi a escola que me entregou uma experiência de catarse humana. Eu ainda com meus 12 anos de idade, eu fiquei encantado com aquela experiência de ver as pessoas felizes, esquecendo dos seus problemas, por aquelas uma hora e meia. Eu falei, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E você vê, isso aí mostra a importância, né, de ensinar arte na escola. Isso. Aí logo em seguida eu fui para a escola. Essa mesma escola que eu estudei, eu virei professor de artes dessa escola. Bonito. E também modifiquei, acredito, a vida de algumas crianças e alguns adolescentes. Mas aí foi essa pequena experiência na arte e educação que eu tive, e depois eu já consegui entrar para os clowns de Shakespeare, que foi boa parte da minha vida, a formação profissional foi dentro desse grupo. Há 2 anos que eu me afastei, né, para seguir outros projetos, mas foi isso. Sempre tive apoio, graças a Deus, da minha família, mas também enfrentei muitas dificuldades, porque na época, morar em Natal e se decidir fazer arte, eu tinha que procurar muito, e não tinha muitos caminhos, né? Mas hoje a gente ainda tem um pouco mais. Verdade. Vamos falar sobre os clowns de Shakespeare, fazer essa transição. Os clowns de Shakespeare marcaram época, né? Foi o grupo que, eu acho que conseguiu assim, muita coisa em relação, não só a teatro, mas a arte no geral, né? Revelou muita gente para outros espaços, e a gente vai falar disso também em relação a você. Mas conta como é que foi o começo, quando você entrou no clown de Shakespeare. Primeiro foi um sonho, né? Porque eu seguia o grupo feito um fã de carteirinha. Todo festival que eles iam, eu ia. São José do Rio Preto, Curitiba, Ceará, Guaramiranga. Eu vou ver esse grupo, porque eu queria muito ter uma relação com aqueles artistas. Assim, a pessoa mais próxima na época era a Nara Kelly, que fazia parte do grupo também, hoje é do Estação. Sim. E a gente, por essa amizade, eu também entrei via uma oficina. Eles abriam uma oficina, eu fiz, era louco pelo grupo. E aí é uma forma que, até hoje, né, eu conhecendo o procedimento do grupo, a gente tem muito esse interesse em conhecer os artistas para que eles entrem, talvez, em projetos futuros, que foi o que aconteceu comigo. O espetáculo Muito Barulho por Quase Nada foi minha porta de entrada, que era um espetáculo que eu vi mais de 20.000 vezes. E tanto que quando eu entrei, o pessoal falou assim, você não precisa nem estudar o texto, porque você já sabe tudo. E foi uma, assim, eu tenho certeza que o artista que eu sou hoje, boa parte do que eu vivi é resultado disso, assim, dessa minha experiência, da minha troca com os clowns enquanto instituição. Digo isso porque através dele eu consegui viajar o mundo com teatro, que era algo que eu, assim, quando comecei eu falei, não sei, como é que vai ser, né? Se eu vou viver de teatro, né? E eu tive essa experiência muito feliz, de exceção, de um grupo que também atravessou muitas etapas para chegar num profissionalismo real e que vive da sua arte, né? Apesar de todas as questões que a gente conhece dos coletivos brasileiros de teatro. Mas é um grupo que eu hoje tenho a maior carinho, a maior honra de ter feito parte e ter conhecido os artistas que eu conheci, ter trocado com pessoas de todo o país que são referência no que faz. Isso para mim foi essencial para que eu entendesse todo o mecanismo do que é ser artista nesse país, que muita gente às vezes não sabe, né? E um grupo de teatro, ele tem essa vivência muito nua e crua. E a gente precisa estar sempre pensando 2 anos à frente para poder sobreviver. E eram pessoas engajadíssimas, assim, sempre foi, até hoje, os que permanecem, têm os seus sonhos coletivos com o grupo e que continuam trabalhando. Vai chegar aí a marca dos 30 anos. Eu passei 15 anos junto com o grupo, foi uma longa trajetória. E eu sou muito agradecido, um beijo a todo mundo dos clowns, todo mundo que fez e que faz parte hoje em dia e que
continua aí levantando essa bandeira do grupo que é tão linda. Perfeito. E sobre os clowns, todo mundo que assistia os espetáculos dos clowns, como eu que assisti todos, ficava sempre assim espantado como todos eram multi-artistas. Todos cantavam, todos tocavam algum instrumento de alguma forma, além da própria questão cênica. Isso era uma coisa muito forte do grupo, né? Sim. De saber tudo. Isso. Cantar, atuar, tudo. Inclusive foi dentro dos clowns, dentro do teatro, que surgiu a oportunidade de eu trabalhar com música. Como, né, cantor, como músico. E isso era uma premissa que veio muito do grupo Galpão, de Minas Gerais, que é um grupo que a gente chama por muito tempo de nossos padrinhos, nossos mestres, nossos maestros, em que eles levam muito o teatro também dessa maneira. Que na verdade são grandes caras de pau na música, porque todo mundo imagina que lógico, eu estou falando isso com muita permissão, porque também são meus amigos, são ídolos e amigos, mas são atores e atrizes que tocam muito bem e que conseguem, através de toda uma orquestração e pela experiência, lógico, fazer aquilo com excelência de um músico. Eles têm uma montagem do Romeu e Julieta, que é a coisa mais linda do mundo. Antológica. Nossa. Que os clowns, inclusive, foram os, digamos assim, eles bateram na casa da Ribeira, né? Essa história é maravilhosa. Eles bateram na casa da Ribeira, assim, não, nós somos um grupo e a gente tá trazendo um espetáculo para cá, o Romeu e Julieta, a gente queria alguém para produzir, a gente não está encontrando ninguém, Fernando e Yamamoto, meu Deus, a gente. Então, foi uma primeira relação que o grupo teve com... Depois Eduardo dirigiu, Muito Barulho Quase Nada, Eduardo Moreira, maravilhoso, dirigiu o Muito Barulho Quase Nada do grupo, e depois a gente seguiu numa relação linda. E aí Marco França, querido parceiro também, hoje indicado ao Prêmio Shell de São Paulo, que saiu a indicação ontem. Bem lembrado, por tatuagem, né? Por tatuagem. Marco França, que é o Fubá Mimoso, da novela Mar do Sertão. Mar do Sertão. E que também fez direção musical do Morte e Vida Severina. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Muito assunto, né? Muito. E então Marco, ele ficou sendo responsável por essa pessoa, que Marco era assim, músico autodidata, de formação profissional, tocava com Mad Dogs na época, tinha todo um projeto Marco aí. França chegou a tocar com Giliardi na juventude. Marco França tem história. Tem história, Ave Maria. Teria que ser umas 3, 4 conversas de botequim com ele. Sim. E aí sim, ele desenvolveu no grupo também, despertou, né? Cada um escolheu o seu instrumento e vamos aprender a tocar, né? E aí foi isso. Assim, acho que a gente sabe que a música agrega muito, né? Até a popularidade do teatro. Quando a gente tem música, né? O teatro musical em si já tem elemento que também atrai muita gente, né? Então acho que é também uma estratégia poética, estética, né? Para que os espetáculos também tenham outras potências, né? Então a música dos clowns foi um carro-chefe, eu acho, assim, do trabalho estético, de poder chegar também e até desenvolver em outros grupos a inspiração de poder trabalhar com isso também. Perfeito. Estou conversando aqui, bate-papo mesmo, de bar, e muito bom, com Dudu Galvão, ator e cantor. Você pode mandar perguntas, pode mandar sugestões, fica à vontade para interagir com a gente. E, Dudu, ainda sobre os clowns, me parece que Sua Excelência Ricardo III foi um marco divisor, né? Foi. A primeira vez que eu vi, eu fiquei impactado, eu não conseguia falar. Eu achei absurdo o que vocês fizeram, aquilo. E eu comentei com quem eu estava assistindo, eu falei, eles vão para muito longe com essa peça. Como é que foi o processo de criação? Como é que vocês pensaram? Foi Gabriel Vilela que dirigiu, Gabriel Vilela, né? dirigido pelo mestre Gabriel Vilela. Isso. Como é que foi o processo de fazer? Vocês sabiam que iam apresentar aquilo? Vocês tinham noção que ia ganhar as proporções que a peça ganhou? Eu acho que a gente tinha muito desejo, né? Acho que o intuito de convidar Gabriel era esse, assim, de universalizar ainda mais o trabalho do grupo. Gabriel vindo de uma montagem de Romeu e Julieta e de outros espetáculos também, e era uma estética que nos agradava muito. E Gabriel é uma figura genial, né? Então a gente tinha algumas pistas de falar assim, poxa, vamos fazer uma coisa muito boa com ele. E de fato, acho que para o grupo, acho que foi
um outro grande marco, eu acho que o grupo teve alguns marcos, assim, algumas viradas de trabalho, mas esse foi, de fato, um dos maiores, que foi poder, de fato, viajar o mundo com o espetáculo. A gente foi para Espanha, Portugal, América Latina, fez importantes apresentações do país, de aberturas de festivais dos mais importantes do país, apresentação para mais de 10 mil pessoas num dia. Então era uma coisa assim inacreditável aquilo que a gente estava vivendo, né? Foi e aí pessoalmente também foi para mim uma virada de chave. Foi de fato quando eu comecei a pagar minhas contas com teatro, né? Sobreviver de fato dia após dia, depois de uma grande experiência. Foi o primeiro grande projeto financeiro do grupo também, de investimento, né? Que a gente conseguiu grandes patrocínios, né? Enfim, o grupo sempre lutou bastante e o nome do Gabriel, claro, trazia muito incentivo para isso, né? Então, a gente viveu muitos sonhos, né? Muitos sonhos em um espetáculo só. De fato, eu me realizava muito, eu fazia 6 personagens, eu cantava horrores no espetáculo e isso, de fato, esse espetáculo foi o que fez assim, as pessoas vinham falar comigo, que lindo o seu trabalho, mas você é cantor, né? Você trabalha com música, né? E eu não trabalhava com música ainda. Não... É porque aquele espetáculo é muito cantado. Muito cantado, né? E rock inglês, Luiz Gonzaga. César Ferraro tem aquela cena que ele canta Queen. Queen. Que é maravilhosa aquela cena. Eu tenho certeza que é um espetáculo que marcou o teatro brasileiro, assim, e fazer parte disso é algo muito grande. Aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Então, e isso foi mais um tiro certo do grupo, assim, que sempre teve essa premissa de trabalhar com também diretores externos, de ampliar sua rede de profissionais. E aí a gente foi muito feliz com esse espetáculo. Eu tenho muita saudade. A gente ainda apresentou ele nas Olimpíadas, assim, sabe? No programa cultural das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foi, assim, algo muito grande. Foi muito, muito lindo. E eu lembro também que quando a peça estava no auge, começou a viajar, vocês foram não só conhecidos, mas reconhecidos pela mídia. Eu lembro, o seu nome estava sempre na mídia do Sul. Titina foi dali para novela, foi fazer Cheio de Charme, César também. E depois, passado alguns anos, você foi fazer teatro em São Paulo como protagonista. César tá na mesma novela que Titina tá. Isso. Que Marco França também tá. Que então, também entrou. A gente tem 3 pessoas naquele espetáculo numa novela da Globo. Isso. E você acabou de chegar de uma peça de São Paulo. Então, exatamente. Como é que foi isso, Dudu? A peça colocou mesmo o nome de vocês? Colocou. Eu acho que foi um trampolim, assim, sabe? Hoje Marco vive em São Paulo fazendo um trabalho atrás do outro, com excelência, com reconhecimento, assim, sempre está em todos os prêmios, é uma figura que está, assim, no hall dos grandes nomes do teatro atual, e que veio daqui, né? Assim, é um potiguar nato e Titina e César também nem se fala, são 2 pessoas que empreendem teatro aqui, né? Vão fazer suas novelas, são pessoas que têm uma relação muito boa com isso, né? Com essa coisa da fama, da celebridade, do reconhecimento, mas também com o pertencimento de sua terra, que é algo que eu me espelho muito também, né? Eu sou apaixonado pela minha cidade, eu tenho um desejo demais de plantar muitas sementes aqui, né? E eu sei que eles também, então eles me ensinam muito nesse sentido, né? Mas esse caminho, esse tipo de caminho, né? Porque a gente tem outros. A gente também tem, porque ainda não explodiu, mas a gente tem a Alice Carvalho, que é outra atriz que está aí prestes a estrear uma grande série, né? Pela Prime, e como protagonista, vindo de uma relação tão grande, né? É uma artista completamente independente, assim, premiadíssima com o Septo, né? Na websérie que ganhou o mundo. Que ganhou o mundo, né? Participou do maior festival do mundo, assim, sendo agraciada. Enfim, a gente tem muito do que se orgulhar, sabe? E eu espero também fazer parte desse lugar, desse caminho que vem do trabalho, que vem de um lugar de
de completa paixão por aquilo que a gente faz e de um reconhecimento natural, bom e saudável que esse trabalho que a gente tem nos dá, né? Eu estou, de fato, investindo esse ano também no audiovisual. Quero muito trabalhar com audiovisual e estou até escrevendo um primeiro projeto como roteirista. Muito bom. E que espero que a gente tenha também bons frutos desse trabalho, porque eu acho que eu sou muito inquieto, sabe, Cefas? Eu quero estar sempre me alimentando de novas inspirações. Essa experiência de São Paulo, que foi o Morte e Vida Severina, que eu fiz parte de uma... Era a próxima pergunta. Fala desse processo. Posso falar, então, né? Muito Foi bom. uma outra alegria muito grande da minha carreira, que é fazer um dos personagens mais icônicos da nossa literatura, que é o Severino de Maria, de Zacarias, de João Cabral de Melo Neto, sendo protagonista de uma montagem em São Paulo, no grande circuito. Então isso é, assim, até ia dizer um palavrão, mas é porque... Pode dizer. Mas é muito foda, sabe? É muito foda porque a experiência que a gente tem também com esses outros artistas que estão lá fazendo o seu trabalho de uma forma também muito, muito digna e poderosa. Eu tive a direção de Elisa Andreato, que é também um outro gênio do nosso teatro, que conduziu esse espetáculo de uma forma muito generosa e afetiva, reuniu artistas migrantes, né? Isso foi muito bonito, porque o espetáculo fala sobre a migração, né? Sobre a migração de um sertanejo em busca de um sonho, de uma vida mais digna, de comida, de água, né? Saindo da seca do sertão pernambucano para o litoral. E quantos em São Paulo não fazem a mesma coisa, né? Saem dos seus sertões, né? E vão para lá para beber um pouquinho mais de água, né? E eu fiz isso. Foi uma escolha muito... que faz parte daquele pensamento que eu falei. É um projeto que me movia. E eu falei assim, eu quero fazer parte disso. Quando rolou o convite para fazer o protagonista, eu falei assim, eu acho que eu preciso fazer parte disso. Enfim, em 15 dias eu precisei me organizar, vida pessoal, vida profissional, tudo depois vai se ajeitar. E aí foi uma temporada muito feliz em São Paulo. A gente estava fazendo uma história ali, no mesmo teatro em que há 60 anos atrás o próprio Chico Buarque pisou, fazendo as canções da trilha sonora do espetáculo, que hoje são icônicas. Essa cova em que estás, né? Em palmos medida é a cova que te... né? Enfim, então é uma história que é universal para todos. Então a gente tem que se orgulhar, enquanto nordestino, enquanto brasileiro, porque a gente estava falando sobre um tema que não se cansa de ser atual, infelizmente, né? E o teatro ele tem esse serviço brilhante, né? É a nossa parte, faz parte da função do artista, a gente está sempre levantando essas pautas, né? Perfeito. Enfim. Dudu, e a gente estava conversando aqui em off, antes tem a chance de voltar a encenar o Morte e Vida Severina e chegar no Nordeste. Tem. Tem? Tem uma chance, tem um desejo muito grande. A gente sabe que como funciona, né, o mecanismo cultural no país, a produção da Morente Forte, com as maravilhosas Célia e Selma Morente, Célia Forte e Selma Morente, elas estão agora mais uma vez pleiteando leis, incentivo para que e esse processo tem aquele processo natural para que o espetáculo retorne, porque é uma produção grande, é uma produção que emprega quase 100 pessoas, equipe e fora e dentro de cena. Então existe esse desejo muito grande, não existe nenhuma certeza ainda, mas está dentro do tempo do projeto para que uma nova temporada aconteça e uma circulação por algumas capitais do Nordeste e Natal, sem dúvida, porque a gente tem tanto eu quanto Badu Moraes, atriz daqui, Badu Moraes, Marco França na direção musical, então Natal é com certeza uma das cidades obrigatórias para trazer essa montagem para cá, assim como Recife, João Pessoa, Fortaleza, e vai rolar.
Tomara. Vai rolar. Tomara que sim. Fiquem ligados assim nas minhas redes sociais. Isso. Que eu tô sempre comentando as novidades. Muito bom. Tomara mesmo que... Olha, e já tem comentário aqui, Cláudio Wagner, poeta. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Belk Bar, um dos lugares mais legais de Natal. Dando boa tarde a vocês que fazem o Belk Bar. Lenilton Teixeira. Eita, Oi, boa Leni. tarde. Olha aí. Valeu, Lenilton. Pedro Dantas, maravilha de entrevista. E uma pergunta, Dudu, qual foi o seu primeiro personagem? O meu primeiro personagem foi, olha só, eu fiz uma montagem do José Saramago, e quando eu entrei, eu acho que eu vou contar isso como o primeiro personagem, que eu acho que foi o primeiro que eu estudei, que eu me coloquei à prova, né? Meu primeiro espetáculo assim, relevante, que foi dentro de um grupo que surgiu dentro da universidade, que era o Bicho de Sete Cabeças. E a gente fez uma montagem do Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. E eu fazia o Jesus Cristo nesse espetáculo. Só que um Jesus Cristo completamente humanizado, questionador. Acho que quem leu a obra conhece que Saramago ele é ateu, né? E ele traz um outro olhar sobre esse momento que Jesus é escolhido para ser o representante da salvação da humanidade. E ele fala assim, peraí, mas por que eu, né? Então eu fui um personagem também muito difícil, eu era ainda bem mais jovem e imaturo como ator, mas foi um desafio bem bom, assim. E a cena, o espetáculo em si, foi a cena em que ele confronta Deus e o diabo nesse dilema do porquê foi ele o escolhido. Então, essa cena no livro, no barco, Deus na barca, exatamente. E demônio, é terrível essa cena. É terrível. E a gente transformou essa cena em espetáculo. Dentro do... O primeiro papel foi logo do Jesus de Saramago. Jesus de Saramago, para lascar. Chegou chegando, Cheguei né? chegando. Como diriam. O pessoal também deve estar se perguntando se você vai cantar. E a gente conversou que sim. Meu Deus a do céu. capela, a sua escolha, uma música aqui. Eu vou cantar... vou fazer uma reverência, de fato, à minha primeira escolha musical, né? Quando eu decidi ser músico, eu lembrei muito da minha infância, que eu tive uma experiência morando com a minha família, ainda criança, nos Estados Unidos, porque meu pai era muito desejoso, ele se formou lá, de que a gente vivesse o sonho americano, né? E aí, por causa disso, eu passei a ouvir muito jazz. Né? Jazz e blues, era muita, assim, o dia todo lá em casa, os bolachões de Billie Holiday, Frank Sinatra, os grandes clássicos, os standards. Então eu passei a ouvir muito. E quando eu decidi cantar, Cefas, eu falei assim, o que eu posso fazer que seja da minha... acho que não só da minha essência, né? Mas também, assim, o que vai me mover nesse momento, né? E aí eu decidi fazer jazz, chamei um pianista amigo na época, e a gente fez um show em reverência a isso. E eu vou fazer um... Posso cantar um... Pode? Deve. Vou fazer um clássico do jazz, que também me encanta muito. E que diz mais ou menos assim. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, just kiss me. But after fill my heart, it's song, and let me sing forevermore. But you were all I once for, all I worship and adore. But after in other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Que coisa linda!
Dudu Galvão cantando Fly Me to the Moon. E vamos falar de música agora. Vamos sim. Paralelamente à sua carreira de ator, você também é cantor. Como é que funciona isso, Dudu? Qual o ritmo de shows que você faz? Os repertórios, além do jazz, que é uma coisa que você disse que gosta, e que a gente percebe que você gosta e canta muito bem, que outros repertórios, que outros tipos? Fala um pouquinho, enfim, sobre um raio-x sobre sua carreira de cantor. Eu acho que assim, já são 10 anos, Cefas, que eu trabalho como músico e que eu digo assim, na noite, né? E eu tenho uma... E vim desse desejo de cantar jazz e tudo. Depois eu fui me atualizando de outras coisas. Eu acho que eu comecei a escutar muito a nova MPB. E o que é de jazz em relação aqui no Brasil? Djavan, aí veio Ed Mota, Tim Maia, o Soul Music entrou muito, muito forte comigo, né? Aí eu comecei a diria assim, não chega a ser me repaginar, mas assim, a me revisitar enquanto músico, porque eu queria também fugir um pouco dessa armadilha de estar ligado a uma cultura americana. Nada contra, eu acho que tem muita coisa incrível que vem daí, mas eu precisava ter uma identidade brasileira que eu não tinha e não enxergava. E um outro fator é que eu, como músico, eu sempre tratei a música como assim, uma atividade que eu tinha muita liberdade de escolhas ou de momentos de dizer eu quero isso, eu quero aquilo, porque não era uma profissão que me sustentava e que eu não estava muito ainda seguro de se eu queria até mesmo seguir uma carreira como cantor, né? Eu gostava muito de cantar, sempre gostei. Eu acho que a minha primeira manifestação artística foi a música, foi cantar nas festas de família. E o povo adorava me escutar. Eu tenho lembranças assim dos meus assim tios que falavam que com 2 anos eu imitava as melodias que eles faziam no violão. Assim, eu sempre fui muito afinado, com o ouvido bom, essas coisas. E eles falavam muito isso. Só que aí depois eu falei, não, eu acho que é mais um hobby e tal. Eu sempre também tratei a música, mesmo depois de começar a cantar na noite, com essa premissa, assim, eu não sei o que é que vai dar. Aí começaram a vir o reforço positivo das pessoas que me assistiam. Sim. O gosto, assim, de tratar a música mais a sério, de entender como é que funcionava a indústria, o comércio, o mercado. Fala assim, nossa, eu acho que eu tenho também condição de seguir uma carreira paralela como ator. Porque, de fato, o teatro é o meu primeiro ofício, eu ainda tenho mais um mercado mais amplo dentro do teatro. Na música eu sou muito independente, assim mesmo. Eu não sou péssimo, acho que sigo o exemplo de várias pessoas que assim, sou péssimo para me produzir. Sou muito mais artista do que produtor de mim mesmo, então eu tenho muita dificuldade disso e isso me frustra muito. Eu acho que... E aí eu tenho vontade de fazer coisas maiores. Eu não consigo fazer coisas maiores porque eu não tenho essa experiência, não tenho parceiros produtores. Eu estou falando isso, não tenho, mas recentemente. Isso tem a ver muito com o meu projeto atual de lançamento do meu primeiro álbum autoral, que está para sair depois do Carnaval. Que finalmente eu vou conseguir... Eu digo finalmente porque assim, a gente teve a nossa primeira reunião nessa quarta-feira, tem 2 dias, com o querido Isaac Costa, que é filho do Joca Costa, maravilhoso, que está fazendo produção musical e eu decidi, me ajuda, sabe? Vamos conseguir chegar em outros lugares e ele topou e a gente vai, espero, né? A gente vai começar muito inspirado por esse trabalho autoral que já está pronto, registrado, tudo bonitinho na UBC, com meu gênio parceiro e até xará de nome, Eduardo Taufik, que produziu, dirigiu e fez os arranjos das músicas. Posso até dar uma palhinha de uma delas aqui. Opa, adoraríamos. Então, com isso, assim, com essa ideia, eu tentei outras vezes também com outras pessoas, mas assim, eu não tinha um trabalho autoral, eu não tinha força como potiguar, como nordestino, eu estava muito
dentro de um formato que eu acho que tinha prós e contras. Então, eu acho que o músico, de fato, ele consegue levantar e dizer a que veio quando ele tem um trabalho autoral. Sim. E aí eu tive coragem, tirei minhas letras da gaveta. Eu já estou com um segundo álbum, inclusive, todo pronto para começar os trabalhos de gravação que a gente vai, depois de lançar, circular. Enfim, eu já estou pensando futuramente, né? Então, tem uma pessoa e uma equipe nesse lugar que eu acho que está mais do que na hora de fazer algo com essa natureza, com essa grandeza, né? Eu acho que aí sim as pessoas vão conhecer de fato quem eu sou enquanto artista musical. E sim, eu bebo muito do teatro, eu acho que eu sou muito performático, eu penso no meu figurino da cabeça aos pés, seja numa noite que eu vou cantar num restaurante ou num grande show, né? Que eu também já tive a oportunidade de participar do Festival Jazz, já 2 vezes, cantar com o César Big Band, aliás, 3 vezes no Bossa Jazz, foram 3 edições que eu participei. Beijo Jussara, beijo Luciano, que também são grandes parceiros. E nos eventos da prefeitura, que também são grandes desafios que eu me coloco. Já fiz muitos carnavais aqui, né? Espero estar na programação também. Digo espero porque a gente ainda está esperando o resultado do edital desse ano, que a gente coloquei um projeto também, junto com meus parceiros incríveis do Trio Bossa, Tiago, Ulisses e Adriano, e mais uma galera que vai entrar junto. Porque também eu acho que eu sou meio... Eu não sei se eu sou... Porque eu sou aquariano, eu gosto de sair da rotina, eu gosto de fazer outras coisas. Então, eu também me alimento muito desses outros estilos. Então, um carnaval, um show no Natal e Natal. Esse ano eu fiz um show todo em homenagem ao cancioneiro nordestino. A experiência com Morte e Vida Severina me fez acordar também para o nosso cancioneiro, a falar assim, porque eu era uma pessoa assim, que eu até hoje tenho vergonha de dizer isso, mas eu dizia assim, eu sou potiguar, mas eu não tenho sotaque. Eu falava isso, assim, porque eu sofri um preconceito de xenofobia. Eu acabei ficando com vergonha de falar do jeito que eu falo. Hoje eu falo e digo que eu sou potiguar e assumo meu sotaque. E é por isso que eu estou como protagonista de um espetáculo como Morte e Vida Severina, sim, cantando música daqui. Então, tudo isso foi um aprendizado, sabe? Assim, um aprendizado para mim que fiquei aberto a essas armadilhas, a esses desafios, a esses ensinamentos que a vida de artista tem, assim, porque a gente não pode parar, né? A gente acaba tendo esse exercício de precisamos estar sempre em movimento, para que a gente não... Porque é tanta gente maravilhosa surgindo, né? E se a gente também não se mexer, a gente acaba ficando para trás nesse lugar. Então eu acho que é um pouco disso, assim, hoje em dia eu sou um músico de jazz, mas eu também não sou só mais isso, assim. Eu vim desse lugar, mas hoje eu sou da MPB nordestina, digamos assim, quero fazer essa música. O meu álbum, ele tem um shot hoje em dia, bacana, sabe? Ele tem soul music, ele tem esse lugar bem brasileiro que me representa hoje em dia, e que os próximos trabalhos vão estar muito mais nesse lugar do que quando eu comecei, do que eu acreditava. Bacana. E me parece que tem uma leva de cantores nordestinos, artistas nordestinos atuais, que vem mesclando, né, tudo. Surgindo. O próprio Otto Lenine, aí em Pernambuco tem aquela cena Almério. Martins, isso. Flaira Ferro. Misturam o cancioneiro popular, mas com uma batida técnica que não perde o sotaque nordestino. Exato. É lindo isso tá demais. Tá tendo, né, esse movimento? Tá tendo, eu acho que Opa, obrigado, Ricardo. Obrigada. É lindo demais isso, porque eu acho que... Eu falei muito no campo pessoal, mas eu acho que isso é muito presente hoje nos artistas, de deixarem sua identidade estampada. Sobretudo o Nordeste, que tem uma beleza cultural inegável e que por muito tempo a gente foi tolhido por um lugar, sei lá de onde veio isso, mas assim, de um lugar de superioridade, de um lugar de espaço, que a gente parece que não tinha nada para contribuir. E é o contrário, desde sempre somos o lugar, a região que mais contribuiu com a cultura de raiz, a cultura popular, enfim.
Então eu acho que eu não podia ficar assim, eu não podia deixar de não ser contaminado por essa onda, né? Então eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso também de ter chegado a esse lugar hoje, de estar lançando um álbum e que eu chamo de minha casa, porque as pessoas vão entrar na minha casa ao escutar essas canções, porque elas dizem respeito é muito autobiográfico mesmo, assim, as pessoas vão me conhecer um pouco das minhas relações com várias coisas. Muito bom. E tá perto de ser lançado, tá né? Tá muito perto, assim, tá mais perto do que longe. Eu não lancei ano passado por conta do Morte e Vida, que me tomou muito tempo, e também do projeto do Aqui é Meu Lugar, que é um outro musical que esse ano a gente retoma. E aí eu tive que dar uma suspendida nesse projeto, porque me tomou muito tempo, mas agora eu vou conseguir fazer isso. Logo em seguida ao Carnaval vai começar toda a movimentação. Perfeito. E para você ficar ligado, você curte as redes sociais do Dudu Galvão. Fácil achar, né? Dudu Galvão. Vai lá e fica antenado sobre o EP. Eu tenho duas redes, assim, hoje em dia, né? A minha rede pessoal, que é o Dudes Galvão, que é onde mais eu coloco minhas brincadeiras, minhas coisas, minhas biscoitagens, minhas viagens e tudo. Mas também tem o underline Dudu Galvão, que é onde eu divulgo toda a minha agenda, todos os meus projetos profissionais, para que vocês possam acompanhar, e com certeza o CD vai estar lá. E é também um projeto de gratidão, porque eu tive um financiamento coletivo de mais de quase 100 pessoas, parceiras que se dedicaram aí, deram uma força. Foi um projeto que foi encorajado pela pandemia, porque na pandemia a gente teve que se resguardar, teve que se guardar em casa, e aí a cabeça foi, né? E eu fiz lives, fiz projetos assim, faço uma serenata para você mandar para outra pessoa. Eu me desdobrei, e aí comecei a aprender um instrumento, hoje toco piano, comecei a compor, entender de harmonia. Antes eu falava com os músicos assim, não, eu quero esse acorde como se fosse um marcha. Sabe, essa música, essa nota entrando, sabe, com a sensação mais suave. E hoje em dia eu trato direto o acorde tal, com a sétima maior, etc. E eu consigo entender. E isso é um aprendizado, uma evolução muito grande. E aí, com a ajuda da galera, na pandemia eu consegui juntar um recurso, me juntei com o Dudu e a gente fez 6 canções, que é um EP, né? Fizemos 6 canções autorais aí para ser distribuído aí para a galera poder conhecer meu trabalho também mais como compositor. Vamos esperar o EP e você vai dar uma palhinha. Vou fazer uma palhinha de uma das músicas autorais, música autoral do Dudu Galvão. Eu sou muito romântico, Cefas. Eu sou assim, o aquariano mais romântico desse momento. E as pessoas até se esquecem, né, que a gente tem outras vertentes no nosso mapa que nos salvam. Essa canção se chama Namore Alguém. É esse shotzinho que eu fiz com muita inspiração também mais eletrônica, jazzística, que Dudu brilhantemente arranjou. E já fiz ela algumas vezes em alguns eventos e tem sido muito linda a repercussão. Fala de amor, fala de um lugar de escolha, de você estar com pessoas que te engrandeçam. Começa assim. Namore alguém que se demora ao seu lado, alguém que te melhora. Namore alguém que te dê o sol da primeira hora, alguém com gosto de amora, alguém que um dia chegue e não vai embora. De peito leve, riso frouxo e engraçado, coração bobo e olhar apaixonado, alguém que te faz um café e te espera pro jantar, alguém pra viajar e te amar. De peito leve, riso frouxo e engraçado, coração bobo e olhar apaixonado, alguém que te faz um café e te espera pro jantar, alguém que dá vontade de gritar. Ai, como é bom namorar você e ver a vida leve acontecer.
Ai, como é bom te namorar, ter todo esse mar pra mergulhar. Ai, como é bom namorar você e ver a vida leve acontecer. Ai, como é bom te namorar, ter todo esse mar pra mergulhar. Ter todo esse mar pra mergulhar. Dudu Galvão com música autoral inédita. Inédita. A música é linda a música. Olha, eu tava muito apaixonado nesse dia, viu? Composição 100% sua? 100%. Maravilha. E aí eu falei assim, gente, eu já tenho até outro shot também já composto. Eu quero relacionar essas linguagens, esses estilos com que e fazer algo, não inventar a roda, mas assim, fazer algo que seja de fato a minha cara. Sim. E que tenha esse gostinho também nosso, assim, cotidiano, que a gente possa se relacionar e cantar junto. Porque eu acho que às vezes o jazz ele é uma viagem tão pessoal que nem todo mundo também consegue acompanhar, admira tudo, mas às vezes fica muito do próprio artista, né? Lógico, a gente tem grandes músicas e também um jazz popular, porque ele veio do povo, né? Ele veio do gueto americano, sim, né? Não é... Hoje, a gente tem essa ideia de que o jazz hoje em dia é só elitista, mas a história dele só prova o contrário. É verdade, né? O jazz, como o blues, surgiu justamente dos negros norte-americanos falando da opressão. Exatamente. Né? Muito bom. Dudu, vamos voltar para a questão dramatúrgica, para o teatro. Eu queria falar sobre Sinapse Darwin. Vamos pular de Cláudio Shakespeare para a Casa de Zoé. Deixa né? eu até comer um queijinho aqui. Isso, boa ideia. Ai, minha gente, que saudade desse povo da Casa de Zoé, do Sinapse Darwin. Às vezes é tão bom acompanhá-los na TV, porque a gente mata essa saudade. E foi um espetáculo, né? É um espetáculo, porque ele ainda está em repertório. Sim, é. A gente ainda vai circular pelo interior esse ano. Que é um trabalho, assim, gigantesco, né? Assim, para o que se faz aqui no RN, assim. Também foi uma aposta, sabe, de César e Titina nessa... Vamos fazer um espetáculo, assim, com tudo nosso. Vamos comprar os andaimes, vamos comprar as treliças, vamos comprar um caminhão para circular. Então foi um investimento, assim, bem forte. E para falar de ciência, né? Sim. Falar de ciência, falar desse lugar que a gente também nos é muito essencial, esse lugar do conhecimento, nada mais adequado que Darwin. E falar de ciência num momento que era o da pandemia. Porque quando vocês começavam, estava negacionismo, isso, falta de vacina, sabotagem para a compra de vacina. Não teve disso tudo, Dudu? Tudo. A gente estava, de fato, com a arte também discutindo sobre isso, né? Refletindo demais sobre isso, assim, sobre esse lugar da importância da ciência nas nossas vidas, assim, de quanto ela nos salva e nos faz entender uma série de coisas, né? E, assim, particularmente falando também... o Darwin é um espetáculo que a escolha da direção de fazer ele sem fala, né, por imagem e por som, também convida todo mundo a viver essa viagem psicodélica, acho que, sei lá, futurista, industrial, que a gente... Darwin era uma pessoa que estava muito à frente, né, naquela época da sua vida e veio numa revolução industrial. Então, César brilhantemente, porque além de atuar eu faço direção de movimento também desse espetáculo. Eu também conduzi a direção junto com o César, então toda a movimentação do espetáculo eu também fui responsável pelas imagens e tudo, né? Então, junto com o João Marcelino e Irapuã Júnior, que são ligados à direção de arte do espetáculo, que criou aquelas imagens lindas, assim, que faz todo mundo viajar junto com a gente, né, nas propostas. Então, acho que foi também um presente para os olhos e para os ouvidos o espetáculo, né, com a música ao vivo de Toninho e Ives, né, Tony Gregório e Ives, da Camarones, maravilhoso, parceirão de Ana Morena, e todo baseado num rock and roll, também
para contribuir muito com essa linguagem aí que a gente escolheu fazer. É um espetáculo assim que a gente até apresentou ele poucas vezes, né? Tanto aqui em Natal quanto das vezes que a gente saiu. Foi São Paulo, fez São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só aqui fora, né? Além do interior do RN, que a gente fez uma circulaçãozinha e que a gente vai repetir por um edital da COSERN, por outras cidades do RN. Em meados, acho que vai ser no meio do ano, a gente também não decidiu, mas é esse ano que vai acontecer. É lindo demais, Ave Maria, fazer aquela borboleta gigantesca, Nossa. cantando Pink Floyd. Aquela cena é maravilhosa. É a cena do espetáculo, né? Assim. Do show, a Ananda, que é assistente de produção, e a minha filha assistiu comigo. Ela gravou aquilo da borboleta e eu lembro que a gente conversou quando acabou o espetáculo, que tinha muitas crianças lá. Loucas por essa cena. E as crianças todas, eu não vou dizer que entenderam, mas elas se encantaram. Sim. Você via. Como é que é isso de você discutir Darwin numa peça não falada, ou seja, que você rompe com um entendimento para seja adulto ou criança, mas as crianças se encantarem. Isso era esperado? Era, porque assim, na verdade, acho que depois o projeto se transformou, mas esse projeto ele foi criado para um edital específico da Petrobras, que era para a primeira infância. Sim. Então também foi um pouco pensando nessa ideia de que a formação da criança, das imagens, da força das cores, isso eram magnetismos que a direção também estava atenta para que a gente pudesse alcançar o público infantil, né? Então não foi aleatório o pensamento, não foi um acidente bom ou positivo, mas ao mesmo tempo, depois quando o espetáculo ganhou outras camadas, porque o edital da Petrobras não rolou, e aí mas a gente manteve essa premissa de abarcar todos os públicos, porque a gente sabe, né, que as primeiras infâncias é o momento em que o nosso cérebro, né, e o nosso pensamento, estou aqui com um psicólogo junto, estudante de psicologia, até para me confirmar se eu estiver falando besteira, mas assim, é um espaço em que as sinapses, né, o pensamento, a formação do entendimento de como essas imagens afetam e atravessam na infância, né? Então, não tem uma palavra o espetáculo, e se tem, são músicas em latim, que a gente também optou até para universalizar também o espetáculo, também uma estratégia de mercado e tudo. Mas sim, a gente queria muito que as crianças também viajassem. É lindo, tipo, no final eu recebia desenhos, assim, da borboleta, do cachorro. Eu assisti ao lado de um monte de família, e as crianças acabaram encantadas. Assim. É uma surpresa muito boa. E aí é quando a gente vê a efetividade da arte, do espetáculo. A gente tinha muito isso no Abraço, que é um espetáculo também dos clowns, que não tinha fala e que falava sobre ditadura. E que foi censurado em 2019, que a gente passou um perrengue, mas que as crianças assistiam assim, encantadas, sem ter ideia do teor real do assunto que a gente estava falando, mas saíam fazendo para lá e para cá, porque era um espetáculo que tinha esse ditador que proibia de sair do... Não sei se você chegou a assistir. Assisti. Se saía do quadrado, era proibido. É pesado pra caramba a linguagem, cruel, mas feito de uma forma lúdica, doce, com a música latina festiva, mas falava de ditadura, né? Então, acho lindo isso do teatro, né? Acho lindo isso do que a gente pode transformar a vida das pessoas. Isso das crianças. Eu lembrei agora do Clowns, voltando para o Sua Excelência Ricardo III. Uma das vezes que eu assisti, não lembro qual eu assisti 3 vezes, mas eu lembro que aquela cena que as crianças são representadas por 2 cocos, da qual, eu acho que é César Ferrário, né, que é o assassino. O assassino, Jararaca. Isso, o que ele mata. Eu lembro que eu assisti com uma família aleatória do meu lado. As criancinhas ficaram horrorizadas, porque elas compreenderam que aquilo era a morte das crianças. Aí eu pergunto para você, cabe às escolas, cabe às famílias, aos pais, proporcionar mais arte para as crianças? Sem dúvida, eu acho que é um caminho muito que amplifica
o entendimento de mundo, sabe? Assim, porque ele vai entender pelo viés figurativo, né? Pelo viés da estética, da metáfora daquela cena e ao mesmo tempo vai entender sobre o que está se falando, né? E então ele vai começar, aí chega em casa, começa a conversar com a família, porque aí sim as conexões são feitas, né? Ou na própria escola, aquele professor que discute sobre os temas que foi abordados no espetáculo. Então é um meio da criança, do adolescente, do jovem entender de uma forma não tão direta, mas muito eficaz, para que ela faça assim, reflita sobre, né? É mais do que entender, é refletir sobre. Refletir, isso. Isso é primordial para a formação de um ser humano esclarecido, né? E é como eu falei, a arte ela entra. É por isso que a gente fala assim, vai existir ditadura, vai existir pandemia, vai existir o que for, direita, na esquerda, na política, mas a arte é algo inabalável nesse sentido da importância, da existência dela para uma sociedade, para um coletivo e para um indivíduo, né? Seja um coletivo familiar, seja uma sociedade, seja a humanidade, né? Então, não tem como dar esse valor cada vez mais à importância que a arte tem na vida das pessoas. Então, desde cedo, quanto mais cedo, melhor para essa criança ser um adulto consciente das coisas mais importantes de se viver em sociedade hoje em dia, né? Perfeito. E Cláudio Wagner voltou a comentar aqui, bravo, bravíssimo. Obrigado, Cláudio. Cláudio, que é da SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins. E a produção está dizendo que 1 hora de programa. É isso mesmo, Raquelzinha? Já passou, meu 1 Deus. hora de programa? Passou voando, Dudu. Foi uma delícia, Cefas. Foi, mas peraí, eu quero falar ainda sobre então vamos lá. Casa de Zoe. Tem novos projetos. Você já falou que vão rodar o interior com Sinapse Darby. Sim. Mas tem novos projetos vindo por aí? Tem, a Casa de Zoé está trabalhando incessantemente, não só com teatro, mas também com outros projetos. A gente tem um projeto assim, já em execução, em parte de patrocínio, que eu não posso falar muito sobre o que é, porque ainda assim existem muitas definições, mas que é um novo trabalho de teatro, bem popular, bem musical também, e que com certeza vai divertir a galera toda, que aí vem de uma leva de Meu Seridó, né, o Sinapse Darwin, e agora esse novo trabalho que a gente deve ter mais notícias para o segundo semestre, que aí sim vou ter mais algumas certezas. Muito feliz de também estar fazendo parte desse projeto novo. Muito feliz com a nossa cultura, sabe? Assim, não só falando mais cedo do Prêmio Shell de Marco, a gente teve também o Candeia, que é um espetáculo foi que teve indicado também. 2 indicações com a Ananda na direção musical e João Marcelino no cenário, Henrique Fontes. Eu não consegui ver Candeia. Nossa, eu perdi todas as vezes que... Mas agora sim, vai ter mais, com certeza. É um projeto acolhedor, fala muito sobre a ancestralidade nordestina, sobretudo feminina, né, das nossas mães matriarcas, votriarcas, e é lindo, é um trabalho lindo, necessário, que nos acalanta e que com certeza vai voltar aí para todo mundo poder curtir também, porque de fato é um espetáculo recente, surgiu na pandemia, mas assim, é recente presencial, sim. Então tem muito chão aí. E teve poucas apresentações, né? Bem poucas apresentações. E um outro projeto maravilhoso que eu estou fazendo parte também, fazendo direção musical e arranjos, porque essa também foi uma novidade belíssima da minha vida. Peguei 2 compositores assim que estão começando aqui em Natal, que é Cristal e Sérgio Groove. Bem fraquinhos. Que eles... acho que esse é o meu atual projeto, né, que é o musical Aqui é Meu Lugar, que faz parte do Comboio Potiguar, que é um projeto que eu, Zeca Santos e Rafaela Brito, são outros 2 produtores daqui da cidade, culturais, e que estão encabeçando esse que na verdade é um festivalzinho que tem ações de sustentabilidade, de economia criativa e culturais, e aí oficinas e tal, e espetáculo. E aí esse espetáculo estreou no final do ano passado, fez 2 apresentaçõezinhas, tanto no domingo na Arena, né? Da Zona Sul e da Zona Norte.
E foi uma surpresa maravilhosa em tantos sentidos, porque, mais uma vez, dentro daquele lugar do pertencimento, de falar assim, eu preciso evocar a minha cidade, o Potiguar precisa estar com um farol imenso em cima dele, e a gente convidou uma dramaturgue não binária que mora em Sergipana, mas que tem Natal como sua segunda casa, tem muita relação com os clowns e outros profissionais daqui. E aí ela escreveu o texto junto com Fernanda Cunha, que é atriz que participou de Sideral, né? E também é dramaturga. Eles fizeram essa parceria na escrita da dramaturgia. E eu convidei Sérgio Groove e Cristal para fazer parte da trilha sonora. E Cristal falou assim, quero entrar em cena. Então Cristal também está se desafiando como atriz novamente. Ela que fez Elsa, né? O musical da Elsa maravilhoso. E ela fez um papel em A Luneta do Tempo. A Luneta do filme Tempo, de do Alceu, Não, uma atriz maravilhosa. E Cristal é sensacional. Um presente. E é uma pessoa que eu me aproximei através desse projeto, que hoje eu tenho assim, a alegria de chamar de amiga, de querida parceira. E foi um presente para mim de 2022. Groove também, que é outro músico genial no que faz. Único, assim, nunca vi nada igual, né? Aqui e em poucos raios de distância estadual e regional. Groove é algo assim inacreditável, e ele faz a trilha sonora toda ao vivo, sozinho, de um musical, de um espetáculo. Também foi a primeira experiência deles como pessoas de trilha sonora, sim, músicos fazendo. Eu peguei a obra deles, porque eu trabalho do Romã, fiz o convite especificamente das músicas do Romã, sim, e eles também trouxeram outras inéditas para um musical. Então, foi um resultado belíssimo, que ainda está em maturação em relação à encenação, à cena, que é essa segunda etapa que a gente vai ter agora no início desse ano, para estrear aí novamente para a cidade, nas 4 zonas, porque a história fala sobre 4 habitantes, um de cada zona, e eles têm uma missão dada pela Noiva do Sol, e o Sol, né, é um casal, o Sol e sua noiva, para que eles entendam que uma cidade é feita dessas pessoas e que não precisa ter limite, divisão. Fala sobre tantas coisas importantes, não só sobre a urbanidade, né, da cidade, mas sobre esse território social, onde eu me encaixo e onde eu posso me entender como um cidadão de todos os lugares dessa cidade. Perfeito, aqui vem o projeto, que é lindo. 1 hora e alguma coisa. Vamos lá. Vamos encerrar. Mas a gente vai encerrar com uma última música, né? Pode ser? Pode ser, pode ser. Pronto, pode ser, vou só registrar aqui, agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a equipe, Raquel Lucena na produção, José Águia na filmagem, Ananda Carvalho, assistente de produção, e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Vamos encerrar com música. Vamos encerrar com música. Minha Casa, que é nossa canção título do álbum. E Não, perdão, eu já ia cantar outra letra. Foi a cerveja. Não existe lugar melhor. Baby, 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 eu vou te contar. Um cheiro de café e roupa suja, porta aberta para o vento entrar. Eu tô na minha casa, eu tô na minha casa. E aí, sujeira no banheiro, escova de cabelo, sabonete, liga o chuveiro, por favor. Vou te contar que não existe lugar melhor do que o nosso lar. E eu tô na minha casa, eu tô na minha casa. E aí? Obrigado, Cefas. Galvão, obrigado por ter aceitado. Que prazer. Foi uma conversa maravilhosa, muito obrigado. Muito bom. Obrigado a você que assistiu o programa, que está acompanhando. Continue sempre, toda sexta-feira, 17h30 no Manaus, e pelo meu Facebook, Conversa de Botequim. Boa noite, que já é noite, e até a próxima. Tchau, gente.